Salve quebrada! E aí, da hora? Dario Vasconcelos aqui na voz e esse é o Visão do Corre, um programa aqui do Portal Terra que traz pessoas pra contar suas histórias e pessoas assim como a gente, né, que veio da quebrada, que veio da periferia e ganhou o mundo. E pra me ajudar nesse rolê de mergulhar nessas histórias, entender um pouco mais desse Brasil profundo por meio dessas pessoas, né, importantes aqui do nosso país, da nossa cidade, eu tenho aqui do meu lado meu camarada de corre, Kaique. Salve, meu mano, salve todos que acompanham o Visão do Corre. Aqui é o Kaique da Lapola na voz. Satisfação imensa tá iniciando aqui esse programa. E satisfação estar com você, compartilhar aqui a mesa com você e com a nossa convidada, né? Da hora, Kaique, da hora. Bom, apresentações feitas, vamos então aí pro que interessa, né? Que é apresentar a nossa convidada aqui. Bom, a nossa convidada é a primeira empregada doméstica eleita deputada por São Paulo e coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. Seja bem-vinda, Ediane Maria. Muito obrigada, Kaique. Muito obrigada... Dario! A gente vai esquecer, né? Vai que vai, muitos nomes pra gente acabar lembrando. É verdade. Quero agradecer deputado. pelo convite, né? Por estar aqui. E o nome do programa, isso remete a muitas coisas. A visão do corre, né? Vamos falar como foi essa correria até chegar à Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Verdade. É isso aí. É por isso que a gente traz essas pessoas aqui, que assim como a gente veio da quebrada, né? E ganhou o mundo, como eu disse aqui na abertura, pra gente entender como que foi esse corre, né? Eu acho que, Kaique, é isso, né? Vamos pro que interessa? Boa. Vamos trocar umas ideias aí com a Ediane. Pega leve, viu, gente? Mas vai ser leve, deputada. E para começar, a gente voltar um pouco no tempo, lá na sua infância, adolescência, lá em Floresta, né, no interior de Pernambuco, cidade que o último censo mostrou que tem 30 mil habitantes, então devia ter menos ainda aí algumas décadas atrás, quando você veio. Então, eu queria... Conta como foi, como que era a vida lá em Floresta, e como que era a sua infância, sua adolescência e como foi a decisão de vir para São Paulo? Olha, vamos lá, gente. Então hoje eu vou fazer 40 anos, né? Então já tô quase quarentando. Uhum. E são muitas histórias, né? Em Floresta, você imagina, tinha 11 mil habitantes, isso há 22 anos atrás. Sim. E colocando também que às vezes não atualizam, né, esses números. Já está com 31 mil habitantes. Então quase meio que... Não chegou a dobrar, mas quase. Então, eu sou uma menina que eu sou do sertão, né? Falar de Floresta é falar do sertão do Pernambuco. É um lugar que as pessoas imaginam que é somente aquela seca extrema e as imagens que tem são bem pejorativas, né? São imagens horrorosas, inclusive. Que parece que a gente vive passando fome, parece que é a fome extrema, a água não chega. Realmente, eu venho de um bairro, de uma cidade onde a gente foi empobrecido, né? Falar que na cidade, lá de Floresta, não tinha saneamento básico nos outros bairros, não, mas era uma grande periferia como é aqui em São Paulo. Então eu lembro que eu, quando criança, não tinha saneamento básico na minha rua. Tanto que, assim, os banheiros ainda eram, a maioria das casas era de taipa, que hoje eles falam que é de bioconstrução, né? Ficou o nome mais chique, mas era casa de taipa, que é de... Que quem conhece sabe, né? Que é aquela que você vai enfiando o barro no... E aí você vai construindo sua casinha. E aí eu venho desse lugar. Então as fossas eram aquelas fossas ainda que você fazia. Não tinha todo aquele acompanhamento da prefeitura. Então eu venho desse lugar. Eu sou a sétima, né? De 8 irmãos. E por ser a sétima, eu venho já também em outra pegada. Meus irmãos bem mais velhos que eu. E eu sou aquela criança que eu sempre falo que eu era criança enxerida, né? Então, eu era criança enxerida, porque eu perguntava. Né? Eu lembro que meus irmãos, eles eram muito assim, se meus pais falassem, vocês têm que fazer tal coisa, eles já faziam. Uhum. Eu era mais enxerida, então eu queria saber por que eu tenho que fazer tal coisa. Né? Questionadora, né, deputada? Questionadora, mas aí só que é enxerida, né? Então, por que eu tenho que fazer tal coisa? Então, eu era muito questionadora. E por ser questionadora, eu também, por perguntar muito e falar muito, minha mãe acabava me levando pro serviço dela. Então, nos feriados. Tipo assim, aí final de semana, ou quando eu tava em casa, ela acabava me chamando, né? Pra ajudar ela, que ela trabalhou a vida inteira. Ela foi caseira da fazenda, então ela vai pra cidade pra trabalhar com essa mesma família. Tá bom. Né? Que ela morou na fazenda. Em Floresta. Né? Então ela trabalhou nessa fazenda com eles, foi caseira, ela e meu pai. Algum dos meus irmãos nasceu nessa fazenda. E aí eles vão pra cidade, e aí quando vem os últimos filhos. Então eu já nasci na cidade.
Mas ela vem com essa família pra floresta e aí são políticos, né? Uhum. São A políticos. família migra do campo pra cidade Do campo pra cidade, a minha mãe, ela foi. E a sua mãe era empregada doméstica da família? Isso, ela tá é bom. caseira da Tá fazenda. bom, tá bom, né? caseiro. Fazer aquele que você mora, né? Aham. Então, já nesse negócio, morava na fazenda Entendi. e vai pra cidade. Tá. Minha mãe vai morar num bairro bem pobre, que é o Caetano 2. Então, eu sou a 7ª e na Soli, já em Floresta. Ok. E aí eu ajudava minha mãe. Como eu era a criança que perguntava tudo, então eu falava com todo mundo. Então acabou que eu participei também eu acompanho um processo que era assim, engraçado. Os jovens, os filhos dos ricos naquela época, vamos dizer ricos, né, classe média, eles estudavam junto com a gente na escola. Porque era uma cidade pequena, como se me colocar, tinha 11 mil habitantes, isso há 22 anos atrás. Sim. Você imagina, então eles estudavam com a gente. Então o filho do prefeito estudava com a gente. O filho do vereador estudava com a gente, do empresário, lá, eles estudavam junto. Chegava a uma certa idade, eles sumiam. Então, terminou o 2º grau, eles sumiam. A maioria, quem tinha uma condição, eles sumiam da cidade. Então, eles voltavam o quê? Nas férias. Pra visitar, voltava de turista. Visitava, entendeu? Ele chegava ali, tipo, caraca, meu. E aí, você imagina eu, uma criança curiosa? Então, tipo assim, eles ficavam contando as histórias. E eu ficava ali ouvindo. Né? Porque eu via que meu amigo sumiu da cidade. E eu falava, caraca, eu voltava nas férias e contando histórias. E eu então participei muito disso, de acompanhar minha mãe, de ajudar a limpar a casa. Então eu ouvia essas histórias. Sim. De os filhos contando pra avó, sabe assim? Tipo assim, ai, vó, tá lindo, tô fazendo faculdade X. Eu imaginava que o mundo seria assim pra todo mundo. O que eu imaginei? Porque existe essa falsa coisa. Tipo assim, tem gente que vem do Nordeste, mas já vem vem pra estudar em São Paulo. Sim, sim. Aí tem uma família lá no Nordeste que consegue manter ele aqui, né? É diferente de outros processos, de outras pessoas que vêm pro estado de São Paulo. Inclusive, né, o Kaique, a família é do Piauí. Então. É do Piauí. Isso só comprova o quanto que o estado de São Paulo é construído por nossas mãos. Com certeza. Os Norte e Nordeste aqui, Com pesado. certeza. A gente constrói essa cidade. Então, tem uns que vêm numa perspectiva. Então, é médico, consegue fazer a faculdade aqui. Então, você já vem, a sua largada, a tua partida já é outra. Com certeza. Você não vai partir do zero. Você não vai partir de um lugar onde, se você não conseguir um trabalho aqui no estado de São Paulo, você vai voltar novamente. Vários de nós nem volta. É o meu caso, não voltei. Né? Então... A senhora trabalhava lá, chegou a trabalhar lá ainda antes de vir para São Paulo? Olha, eu trabalhei bastante. Lá eu trabalhei assim, ajudava a minha mãe. Eu comecei muito nova, então ajudava a minha mãe. E várias vezes, assim, por exemplo, as filhas da patroa da minha mãe precisavam de alguém pra cuidar do filho. Né? Então eu ia. Eu era aquela criança que eu era destinada a, tipo assim, a babá, a ser empregada doméstica. Então, como eu lidava bem, falava com todo mundo, das minhas irmãs, que eu lembro, eu era a única que ia. Por mais que eu sou a penúltima, né? Eu sou quase a mais nova. Então, eu ia fazer esse serviço todo. Tá, mas sozinha não? A senhora sempre ia acompanhada? Ou não, já ia sozinha? Né? Nessa altura já... Isso eu ia com a minha mãe, mas quando eu precisava ser babá, por exemplo, aí eu viajava Era com a sozinha. família. Não, eu ficava com a família, sabe? Cuidava da criança. Era uma criança cuidando de outra criança. Sim. E ali no meio da família. Tá bom. Então eu fui criada nesse ambiente. Quando eu venho pra São Paulo, eu venho indicada pela minha mãe. Então, minha mãe que me indicou. Você imagina, minha mãe cuidou. Minha mãe foi caseira da fazenda dessa família, lembra? Lembro. Então ela vai pra cidade. Ela continua cozinhando, lavando, passando, trabalhando, sendo empregada doméstica dessa família. Então, quando essas meninas crescem, elas vêm pra São Paulo. Alguns vieram pra São Paulo, outros pra Recife. Foram indo, mas tudo com emprego já meio que, tipo, né? Estabelecido, né? Outra realidade, né? Eu que via sempre aquelas histórias, quando minha mãe falou assim, você vai pra São Paulo, né? Ela falou, não, eu vou falar o nome da minha patroa, mas ela falou assim, ela tá precisando de alguém pra limpar a casa, ficar com as crianças. Ela tinha 3 filhos aqui em São Paulo. E aí ela falou assim, ela tá precisando de alguém. E eu pedi pra eu indicar alguém, eu tô te indicando. Minha mãe me indicou pra trabalhar com a menina que minha mãe cuidou. Nossa, então já era a mesma... Geração, um ciclo, né? É o mesmo ciclo. Nossa, entendeu? que Era o mesmo louco. ciclo. Então eu vim pra São Paulo pra cuidar dos filhos, né, dessa mulher. E limpar a casa e fazer tudo. Chegando aqui em São Paulo, você imagina, eu vim com aquele pensamento, você imagina a sua carinha dali. Sabe aquela carinha de sonho, né, de esperança? Eu vim com essa cara. Sim, com o olho, né? Eu vim com meus olhos, sabe, assim, brilhando. tipo, caraca. Cheguei em São Paulo. Eu falei, agora sim, caramba. Eu vou voltar no final do ano, vou poder... Eu cheguei aqui no começo do ano, cheguei aqui em março de 2002. Então, faltava o último ano de magistério, eu tava no magistério lá no Pernambuco. E lá antigamente, quando você fazia o magistério, você já virava professor, já fazia também, além disso tudo, esse meu serviço, eu estudava,
E já tava no último ano. Então, eu já ia ser uma professora, gente. Eu tava fazendo já estágio em creche. Você imagina? Já ia ser uma professora. Quando eu venho pra São Paulo, na minha mente seria, eu vou terminar esse meu restinho do ano, que minha mãe falou pra minha patroa. Falou assim, ela tá no último ano, então minha mãe sonhou o quê? Ela vai terminar os ensinos em São Paulo. E na minha visão, assim, cara, eu tô em São Paulo. Então, assim, eu vou chegar em São Paulo, terminar meus ensinos, vou trabalhar, vou ter meu dinheiro, vou juntar meu dinheiro até o final do ano, e eu vou voltar e vou contar aquelas histórias lindas, igual eu sempre ouvi. Só que não foi isso. Eu imagino. Não foi isso. Chegar em São Paulo foi horrível. Sabe, a primeira imagem de São Paulo que me chocou foi a entrada de São Paulo. Quem já veio de ônibus, não sei se quem já veio de ônibus do Nordeste pra cá, a entrada, ela tinha um morro com barracos de madeira. Ali mostrou pra mim que era pior. Só pra Era uma favela pior. Ó, só pra contextualizar, deputada, a gente tá falando de 22 anos atrás. 22 anos atrás. Início do primeiro governo Lula no Brasil. O Lula foi eleito, eu não participei dessa festa. Você tem noção disso? Imagina. A senhora tava lá, na primeira eleição do Lula, nem a eu senhora me lembro, Nem Kaique, nem eu me lembro, eu não participei dessa festa. tava no caminho. Eu não sei. Mas só pra contextualizar. tava vindo. Então nesse lugar que O Lula o foi melhor- eleito em outubro de 2002. De 2002. E a senhora Eu tava chega... aqui já. E a senhora já estava aqui. Já. Tá. Mas nessa São Paulo que a senhora chega, né? E aí, quando a senhora chega em São Paulo, diferente da filha da patroa lá do Nordeste, a senhora vai morar onde? A senhora já tinha um lugar pra morar? Já. Era uma mansão? Era uma... Como que era essa casa? Conta pra gente. Como que era esse bairro? Olha, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui pra Zona Sul de São Paulo. Então Zona eu morei ali na Adolfo Pinheiro. Que é em Santo Amaro mesmo, tem a Conheço. Adolfo Pinheiro, perto do Borba Gato. Perto da estátua. Perto da estátua. Então, eu cheguei, eu vim, minha patroa na época, ela mandou o dinheiro do transporte e ela mandou o dinheiro. Eu não quero chorar, gente. Ó, deputada, deixa eu falar uma coisa. triste. Eu sou poeta, eu sou bem sensível. Se a senhora chorar, vai me fazer chorar também. Então, Então foi assim, quando eu vim pra cá, ela mandou, eu lembro que foi R$50. Que R$50 tinha muito valor na época. Eu acho que o salário mínimo era 200 naquela época. Então ela mandou 50 e aí minha mãe comprou a passagem, comprou a comida e tal. Ela comprou frango, coxa e sobrecoxa, porque ela fritou e fez aquela farofa, que é natural, você vem trazer uma farofa e suas coisinhas, né? A gente contando hoje, 22 anos depois, as pessoas olham e falam, mas a mesma farofa que a gente leva pra praia, quando a gente vai... quando a gente vai pra Praia Grande. pra praia, que não tem a mesma coisa. Então, eu vim. Só que assim, eu vim com um pensamento. Na verdade, eu não me privei pelo que pensaram. Porque pra mim já tinha um destino, né? Já tinha já existia o que seria de mim aqui em São Paulo. Só que eu não me privei aquilo. Pra mim não foi falado comigo. Lembra que eu sou uma criança enxerida? Então ninguém falou comigo, ninguém tratou nada comigo. Então eu cheguei aqui com um pensamento. São Paulo me assustou, confesso. Eu fiz muita amizade. Você imagina, eu estou aqui há meia hora, eu tô falando com vocês igual uma tagarela. Você imagina se eu ficar 3 dias comigo? Eu ia amar, e você, Kaique? Hã? Eu ia amar. Bora agora. E aí, o que aconteceu? Fiz muita amizade, porque muita gente veio no ônibus com aquela mesma perspectiva. Então, eram muito jovens. Você não tem noção. O ônibus devia ter, o quê? 50 lugares? Devia por aí, a maioria era de jovens, e a gente bateu muito papo. Porque acabava a comida de um... Eu comia bastante. E era aquele E compartilhar, aí né? nós compartilhávamos, tipo assim, minha coxa e sobrecoxa durou um dia só. E aí nós íamos dividindo. Sim. Então nós tínhamos esse negócio de dividir. E a gente tinha muita amizade, porque cada um perguntava, você vai pra onde? Né? Nós se achamos super chique, né? Importantíssimos. Então nós vamos pra onde? Então cada um ia falando, ai, meu tio que chamou. E eu, não, eu tô indo porque é minha mãe que me indicou. Então, assim, cada um já tinha meio que um destino pré-determinado. Tá bom. Né? O meu também já estava nessa daí de ter um cantinho. Né? Então eu ia ficar no canto, não ia ficar na rua. Chegando no Tietê, ali foi um momento de muito choro, né? Porque a gente ficou junto quase 3 dias. E ali foi um chororô terrível. Porque aí nós, tipo, como que a gente vai se largar aqui, né? Sim. Então, chegando no Tietê, na rodoviária Tietê, já tava, minha patroa tava me esperando. Já estava me esperando pra me levar pro apartamento. Então, eu vim pra Zona Sul de São Paulo, Santo Amaro, ali na Adolfo Pinheiro, pra morar no apartamento. O apartamento era pequeno, então tinha 3 crianças e um casal. E tinha eu. Tá. Né? Eu tava com 18 anos de idade, então, pra mim, naquela época foi muito... Não me faz chorar, não me faz chorar. Não. E aí foi nesse momento que eu comecei a ver... Cara, era estranho. Eu não seria livre. Eu vim pra trabalhar, sabe?
São Paulo ficou distante. O sonho ficou muito distante, né? Eu acho que cada vez mais distante. Mas a A senhora... distância do sonho para a realidade é grande. A senhora teve consciência disso assim que chegou aqui? Nossa, assim que eu cheguei, na hora eu vi uma que coisa pisou? estranha. Eu senti uma coisa estranha. Já não era a mesma coisa. Porque você imagina, você tá chegando num lugar que você não conhece ninguém. São Paulo, ele tem sua imponência. Ele acaba assustando, né? Você vê, eu vi num lugar que não tinha prédios. Não existia esses prédios, esses arranha-céu que tem aqui. Tanto que eu falo muito essa selva de pedra, né? Que é um mecanismo mesmo de silenciar. E você se diminuir a um ponto... São Paulo me engoliu, literalmente. Eu era uma pessoa que, no submundo, eu falava com as pessoas. São Paulo existe um apartheid, gente. É necessário falar desse apartheid que não houve oficialmente. Não houve na história. Mas que nós se dividimos. Eu via que minha amizade era com os funcionários do prédio. As empregadas domésticas, as diaristas, os porteiros, os pintores. Porque quando eu cheguei no prédio, muita gente ficou animado. Então o pessoal falava, nossa, tem uma menina legal lá no apartamento X. E aí eles tocavam a campainha pra pegar o lixo, por exemplo. Aí meu patrão falava, nossa, que estranho, eles não tocavam a campainha aqui pra pegar lixo. Né? Porque assim, era um momento de conversar também. A pessoa fala, caraca, eu tô aqui, sabe? Então a gente se pertenceu. Então esse lugar que pra mim importa, sabe? Então as pessoas conversavam, então eu falava, era da Bahia, a maioria é migrantes. Isso que me chamava a atenção, a maioria é migrantes. A maioria é pessoas muito jovens. Quem mora na casa dos patrões... Quem mora nos quartos de empregada, que foi esse lugar que me inspirou aqui em São Paulo, porque eu cheguei no canto e você imagina, eu era livre. Eu tinha um quarto lá no Nordeste? Não. O que eu tinha? Eu tinha meu pai construiu a casinha lá, pedreiro construiu a casinha. Então nós tínhamos a casa de taipa antigamente, que era, eu falo que a casa velha e a casa nova, a gente sempre volta. Cada que nós tínhamos 2 casas. Então a casa de taipa, nós dormia em rede. Na casa nova, a gente dormia em cama. Mas não era a vida plena. Mas nós era alguém. Nós éramos alguém, você entendeu? Porque as pessoas nos conheciam. Então eu era filha de canoeiro. Eu era filha de Raimunda. Eu tinha uma identidade. Eu acho que o que São Paulo tira de nós é identidade. Você não pertence mais. Você simplesmente chegou aqui, é uma nova vida. Você não vai ser conhecido por mais ninguém. Você vai ter que se virar nos 30. Então, eu aprendi a viver em São Paulo. Eu tive que aprender, sabe? Pedir carona. Eu falar, gente, vocês me ensinam onde que é, porque lá não tem esse negócio de ônibus. Aqui, você imagina, você chega aqui, tudo, até a comida é diferente. Lá é galeto, aqui é frango. Sim. Então, a comida, o nome da comida já é diferente. Aqui é ponto de ônibus, lá é parada, né? Aqui é outra coisa. Aqui é uniforme da escola, lá é fardamento, né? É tudo diferente. É tudo muito difícil. Aqui é tudo muito... A linguagem é difícil. Então, eu fui aprendendo na prática. Então, eu precisava ir num banco... Eu ia nos pontos de ônibus, perguntava pros porteiros. Então, eles me ensinavam, Ediane, vai em tal canto. Então, eu sempre fui perguntando pras pessoas. Então, eu nunca me silenciei. Eu sou uma pessoa que eu cheguei, eu pergunto. Eu ando com a Daina e falo, meu Deus do céu, gente, essa mulher não para. Porque eu pergunto. Eu amo perguntar. Se alguém tem dúvida, eu falei, para alguém, gente, pergunta. Porque vocês estão rodando, vocês podem perguntar. Verdade. É muito simples. Ô, deputada. Então, apartheid existe aqui em São Paulo, tá? Sim, eu vivi sim. ele na prática, eu sei que muita gente vive isso. Sem entender. Muitas vezes normalizado, mas está aí. Eu também acho. A senhora falou de uma coisa muito importante, assim, da invisibilidade que a cidade grande traz pra gente, né? Sim. E tira identidade. Acho que a gente ainda vai falar sobre PEC das domésticas, mas antes só queria voltar num pontinho que é, Sim. por falar dessa invisibilidade, a senhora chega em São Paulo pra casa de uma família e ganha, entre aspas e muitas aspas aqui, um quartinho. Como que era esse quartinho e quais as histórias que ele trouxe pra senhora? Em algum momento eu já ouvi a senhora falando que o quarto da empregada é o último cômodo da senzala. A senhora se sentia assim nesse quartinho também? Ele é. Não é que eu me sinto, ele é. A diferença dele hoje pra mim é que eu posso entrar nele e sair. Eu sempre, mesmo quando eu tava dentro dele, eu saía. Porque quando eu saía dele, eu me sentia livre. É um lugar que aprisiona. Você imagina, você vem morar numa casa que não é tua família. Vamos entender assim, a maioria das mulheres que trabalham como domésticas são crianças, são adolescentes, pré-adolescentes que começam e que vêm morar nessas casas. Você imagina, existe um mecanismo, você tem uma família, você tem uma estabilidade, você tem alguém que te conhece e gosta de você e trata como se fosse da família. Sim. Que luta pelo teu melhor. Você chega numa casa que você não conhece, então automaticamente você vai ter que fazer, você vai fazer parte, sem fazer parte dessa família. Porque você não pode falar. Essa menina que falava pra caramba, igual eu tô falando aqui com vocês, não falava mais. Dentro do apartamento. Mas na rua eu falava.
Então, dentro do apartamento eu não falava, porque o que tinha era um quartinho, que era um 2x2. Tinha uma cama, somente de solteiro. E tinha um armário, parecia, sabe esses armários de empresa? Sei. Que é uma prateleira de ferro? Sei. Era aquilo que tinha. Então ali eu colocava minha roupa e eu trouxe muitas fotos. Eu colocava minhas fotos. Então sempre que eu me sentia... E tinha um vitrozinho que era em cima da cama. Eu ia te perguntar isso. Tinha uma janela que a senhora conseguia ver o vitrô, mundo? Era Via um o mundo? vitrô. Eu via o mundo pelo vitrô. Então eu subia na cama e eu via esse mundo. Então eu ficava olhando para aqueles prédios encantada. Eu ficava encantada. Achava bonito demais a cidade. Só que assim, eu não... Você é muito pequeno para tudo isso. Você é pequeno. Então, onde que eu fazia, onde eu pertencia? No elevador. No elevador falar com as pessoas. Que meus patrões falaram, Diana, você quer de serviço, você quer de o social. Então eu entrava em qualquer elevador. O que aparecesse, eu entrava, entendeu? E aí isso começou a gerar um incômodo nas pessoas, porque, tipo assim, a Diana, descobriram que eu era empregada, trabalhava ali. E aí começou a ter um questionamento. Teve até reunião no prédio. Tipo assim, ela tá andando no elevador e aí meu marido tá se deparando com ela, meu filho. Teve reunião, chamaram minha patroa na época pra falar sobre eu estar andando no elevador. Devia ser o social, ninguém me falou. Mas devia ser o social. E pra eu mudar minhas vestimentas. Então eu teria que usar uma camiseta, usar uma cor que cobrisse mais o corpo. Porque eu era nova, né? Eu tinha 18 anos. E isso poderia ser um problema você andar no elevador social ou de serviço, que eu não sei onde eu andava, mas não poderia andar, muito menos ficar falando com as pessoas, né? Então, além de eu andar no elevador, o que eu quisesse, viu, Kaique? Se eu paro aqui, eu vou entrar. Então, eu entrava em qualquer elevador, e aí eu falava com quem tivesse dentro do elevador. Ah, tem alguém lá, podia ser quem fosse. Eu falava, como você tá? Bom dia, não sei o quê. Sim. Então, isso assustava. Ninguém queria. E eu não entendia por que as pessoas não queriam que a gente falasse. Quanto tempo que a senhora ficou nesse... Não, vamos Mas lá. o quartinho, ele me ensinou muita coisa. Porque quando eu me sentia só, eu sempre olhava pra ali e falava, não tô só. São Paulo, ele consegue distanciar a gente num ponto que se você não tiver uma sanidade mental, você acaba enlouquecendo. Quanto tempo que a senhora ficou nesse primeiro emprego aqui? Primeiro emprego foi de 3 a 4 meses. Eu passei por 2 casas que eu morei. Então, 2 casas eu morei literalmente no quartinho de empregada, né? Então, eu morei nessa, que eu vim, só que aí eu não tinha como, não aguentava, ali foi difícil, porque tem que fazer tudo. Então, eu tinha que acordar às 6 e pouca da manhã, eu ia dormir 9, 10 horas. Você imagina, era mais de 12 horas de trabalho. A gente tá falando de 14 horas de trabalho sem parar, limpando casa, fazendo comida. Porque você vem pra fazer uma coisa. Ah, não, você vai lá porque estão precisando de criança, de cuidar das crianças. Você chega aqui, você vai cuidar de criança, você vai fazer comida. Eu lembro que eu não sabia nem fazer comida direito, então eu fui aprendendo aqui a fazer comida, como fazia. Porque as crianças só comiam ovo sem quebrar gema, então tinha que aprender a fazer o ovo sem quebrar gema. Era engraçado, que hoje eu amo ovo sem quebrar gema. Mas na época eu achava uma frescura danada, Não, né? porque assim, mas como que vai fazer isso? Porque não tinha como você fazer, né? Um malabarismo pra não quebrar gema. Sim. Então eu acho que assim, eu fui aprendendo a fazer um monte de coisa. Porque você imagina, eu tinha uma rotina das 6h30 até 9 horas, 10 horas. Se eu ficasse a noite inteira, tinha coisa pra fazer. Sim. E como o apartamento era pequeno, era 3 crianças, então você imagina. Você acaba de limpar, já tá sujo. Você acaba de limpar, já tá sujo. É igual minha casa. E ainda mais casa com criança, né? Não, vocês querem brincar, querem se divertir. E eu era outra criança, que eu queria brincar também, né? Então também. não tinha como. Diga lá. Vai, Kaique. Só ainda continuando nisso, o que mudou disso, desses primeiros empregos, desse primeiro momento que a senhora chegou em São Paulo, o que mudou para pós-PEC das domésticas, que tá completando 10 anos, né? Fez 10 anos. Fez 10 anos. Isso. 2 de abril. De abril. O que, se fosse para classificar assim, as principais mudanças de como que era lá atrás e como é agora, e o que ainda tem Pode muito melhorar, caminho né? pela frente ainda, o que tá muito difícil, assim, é difícil enxergar uma perspectiva que melhora mesmo hoje, mesmo após a PEC das domésticas. Olha, Kaique, a gente tem muita coisa. Olha, eu lembro, você imagina, eu cheguei aqui, não existia uma obrigação do patrão registrar a sua trabalhadora doméstica, né? Ainda existe uma palavra que que nós somos, é um emprego que envolve afeto. É necessário a gente falar quem são as trabalhadoras domésticas, porque foi colocado que a imagem do trabalhador doméstico, da empregada doméstica, é somente aquela mulher que limpa a casa de alguém. Na verdade, é um trabalho que é muito amplo. Tudo que envolve meu empregado ou meu funcionário, por exemplo, se você tá falando assim, o mordomo,
Que tem lugar que ainda existe, viu? Sim. Concierge. Meu mordomo, ele é um empregado doméstico. O meu jardineiro, ele é um empregado doméstico. A minha babá, ela é empregada doméstica. A cuidadora, ela também faz um trabalho doméstico. Então, existe uma amplitude. Minha psicóloga, essa mulher trabalha pra você, ela ganha ali por sessão. Também é um trabalho doméstico, por incrível que pareça. Então, existe a enfermeira que cuida de você ali. Tudo que envolve afeto e ligação direta com você, que faz com que você se sinta da família, é um trabalho doméstico. Então, a Dilma deu um direito para um nicho da sociedade que foi as empregadas domésticas. E, na época, as diaristas. Sim. Porque o que ela faz lá em 2013? A Dilma faz o seguinte. Ela, que isso é fruto de uma luta que vem da Laudelina de Campos Melo. Ela começa na Baixada Santista, a Laudelina, e ela lança o primeiro sindicato em Campinas. Então, Campinas é o primeiro sindicato das trabalhadoras domésticas do Brasil. Está aqui no estado de São Paulo. Então, e aí começa a pipocar. Chegamos a 27 sindicatos. Sumiu esses sindicatos, veio a PEC das domésticas, deu aquele boom, garante o direito das trabalhadoras. Só que aí, né, porque você lembra, não sei se vocês lembram, qual que era o critério. Se você trabalhasse 3 vezes, porque essa PEC ela vem para tirar a gente da informalidade. Né, você imagina que nesses últimos 2 anos, 60 mulheres foram resgatadas em trabalho análogo à escravidão. Veio no processo para garantir direitos e também para acabar com o trabalho análogo à escravidão, que ainda existe. Né? É só a gente ver o Ministério do Trabalho agora atuando e quanto a gente está sendo resgatada. Homens, mulheres, né, nas fazendas, nos canaviais. Nós continuamos, não nas casas dos patrões. E aí a gente... Vamos lá, a PEC vem... ela é sancionada no dia 2 de abril de 2013. No dia 2 começa a pessoas como eu ter direito, você acredita? Que eu achava que eu não queria ter direito? Porque chega um momento da nossa vida que a gente imagina assim, não, tá tudo bem, minha mãe não teve registro em carteira, meu pai também não teve, minha tia também não teve. Você começa a normalizar esse lugar de falta de direitos. Sim. Você vai o quê? Imaginar que teu único direito é um LOAS quando você envelhecer. Né? Que aí você vai receber um salário mínimo ali. É o único lugar que você imagina. Só que assim, o que a Laudelina falava e o que eu falo? Nós, trabalhadoras domésticas, ou diaristas, ou seja lá quem for, a gente move, mesmo sem pagar a nossa previdência, ou sem estar caracterizada como um serviço com a garantia de direitos, nós movemos sim, nós estamos no bojo da economia, porque nós movimentamos. Se nós ganhamos R$10 hoje, a gente vai comprar vai claro. movimentar, porque a gente vai comprar, a gente vai mexer no mercado. Ninguém guarda dinheiro. Se eu ganho R$600, tanto que a média hoje, o salário das trabalhadoras domésticas é de R$930. Nós não chegamos a um salário mínimo, a grande maioria. Né? Só pra você ter noção da gravidade que é e de quanto que existe essa luta para continuar na invisibilidade, na informalidade, porque nós continuamos sendo da família. E ser da família não precisa você se aposentar, você não precisa ter tua casa, você não precisa comer, entendeu? Muito menos registrar, muito menos registrar e garantir direitos. Né? Então existe... O que mudou? Pessoas como eu conseguiu chegar e ter registro em carteira. Boa. Que não foi somente um registro. Né? Eu pude falar pra minha patroa que eu trabalhava 3 vezes por semana. Nessa época, em 2013, eu trabalhava 3 vezes por semana. Quando vem a PEC das domésticas, que é sancionada, eu sou uma daquelas que sou obrigada, que a minha patroa é obrigada a me registrar. Ou ela poderia tirar um dia meu, e aí eu continuaria na informalidade. 2 dias trabalhando, informal, sem registro. Ou trabalha todos os dias. Ou trabalha, ou trabalha 3 registrado. Que é o mínimo. O mínimo era 3 dias. Então, ou o patrão manda embora, né? Que aconteceu muito também. Teve muito disso. Então muitas de nós foi embora. Muitas de nós perdeu um dia de trabalho. E muitas de nós teve negociações. Eu fui uma das que teve uma negociaçãozinha. Porque quando eu trabalhava 3 vezes, segunda, quarta e sexta, eu tava trabalhando. Se caísse um feriado, você imagina alguém que viveu sem um feriado? Se caísse um feriado na segunda é meu dia de trabalhar. Então, eu tinha que negociar se eu iria na terça ou na quinta. Tá. Sabe aquela coisa do patrão chegar e falar, Diane, eu já tinha medo. Quando ia ver um feriado, eu já tinha medo. Falei, vai pedir pra eu vir na terça ou na quinta. Ia atrapalhar a minha vida, que eu tinha as crianças. Claro. Então eu tinha que pegar na escola, eu tinha alguma reunião que eu marcava pra esses dias. Que eram os dias que eu sabia que eu tava em casa. Se vir um feriado, já era traumático pra mim. E eu não podia falar não.
Negociar Nunca com o vou falar, patrão não. nunca é uma tarefa fácil. Nunca é, porque tem alguns que são passivo-agressivos, né? Então eles vêm com aquela conversinha, né, olha... E aí você já fica assim, Sabe tipo, como é? sabe Te como considero que como é, da minha né? família, É. sabe? Então, assim, existia essa coisa. Então, você imagina, não tive um feriado. Quando eu sou registrada, aí me fizeram assinar lá um papelzinho. Um papelzinho que a advogada pediu. Porque além de eu ser registrada, ainda comecei a estudar. Eu peguei o último ano de Pronatec. Que quando começou a acabar, tentar me derrubar com a Dilma, foi quando começou o Pronatec. Também tinha o Pronatec, né? Que era formante, o jovem preto poderia fazer um Senai, um Senac, né? Que eram cursos caríssimos. Sim. Nós fazíamos de graça. Eu peguei essas últimas fases aí, né? Então, consegui fazer um curso no Pronatec, que foi pelo Senai. E era engraçado que a minha patroa falava assim, Tiane, mas pra que você tá fazendo esse curso? Você com 4 filhos, eu tô aqui, eu tenho o meu diploma, não sei o quê, foi paga a minha faculdade, eu tô em casa, sou dona de casa. Mas era outra relação, porque estar em casa, por exemplo, ela pagava, o pai dela pagava uma pensão pra ela, e ainda pagava uma previdência privada. Então ela recebia uma pensão, o pai pagava uma previdência privada, e ela era do lar. Então ela ainda tinha todos os outros benefícios. Todos os outros benefícios saindo do lar. Eu não. Eu fui uma pessoa que trabalhei foi mais de 10 anos sem registro em carteira. E aí, quando eu tive que negociar. Então, aí, quando eu comecei a estudar, eu falei assim, Ediane, se você... Esse papelzinho foi o que me quebrou. Porque eu comecei a questionar. Porque ela falou assim, Ediane, por que você assina esse papelzinho? Porque se você cair na rua, se você se machucar de tal horário, porque tinha um horário específico. Então, vamos imaginar o seguinte. Das 8 às 5, eu tava trabalhando na casa dela. Se eu sofresse um acidente a partir das 5, eu não tava mais lá. Entendeu? E se fosse de terça e quinta, eu não trabalhava. Então, se eu caísse na rua, morresse, sofresse um acidente, não estava guarnecido ali. Então, um belo dia, eu assinei isso aí, e aí eu falei, caramba, sabe quando deu uma quebra? Eu falei, não sou da família. Eu falei, como que alguém vira pra mim e fala assim, se você cair na rua, se você se machucar, se você não tá sob minha responsabilidade, que mundo é esse, sabe? Eu tô deixando a minha família pra estar aqui. Então eu não sou da família. Sabe quando sai aquela... Acendeu uma luz, né? Acendeu uma luz. Você não acredito. Beleza. Aí eu tinha medo de falar não. Num belo dia, eu peguei e falei que ela veio assim, Ediane, eu assinei o papel, triste, e pensando, não sou da família. Agora sim, eu sei que eu sou mais da família. Isso ainda lá Porque eu na tive que primeira negociar. casa. Não, isso já na última casa. Fiquei nessa casa até já- 2017. Anos já, né? Isso, eu fiquei nessa casa até 2017. E detalhe, 2017 foi ontem, Eu tá? fiquei mais de 10 anos nessa casa. Essa última casa, eu fiquei mais de 10 anos. Então, quando eu chego, beleza. Já tava lá mais de 7 anos sem registro. Quando vem a PEC das domésticas, registro. Tive que negociar. Ediane, melhor te dar esses 600 reais, digamos assim. Seria meio que o salário que ela me dava, ela ia ter que pagar a Previdência. Esse dinheiro é melhor te dar em vez de pagar a Previdência? Aí eu falava, não, eu quero me aposentar. Mas talvez tu nem se aposente, talvez... Você entendeu? Então, assim, era uma doidura que eu ficava assim, meu Deus, gente. Que loucura. Eu quero me aposentar, eu quero meu registro em carteira. Ok, eu bati o pé, quis meu registro em carteira. E aí foi quando veio esse documento, tipo assim, se você sofrer um acidente, você não está aqui em casa. Então, beleza. Aí eu fiquei ali chateada, muito triste, mas eu falei, na hora que vier, na minha cabeça assim, na hora que vier, porque eu não sou da família, na hora que vier o feriado, eu já sei que vai vir um dia. Eu ter que escolher. Sim. E aí, no belo dia, chegou assim, Ediane, vem cá, Ediane. Eu falei, ó, ela tava preparada. Falei, não, agora eu tenho direitos, eu posso falar, entendeu? Só tenho deveres. Eu não estou aqui esquecida. É isso. Mãe Dilma está olhando por nós, entendeu? E aí foi nisso que eu olhei e falei assim, não. Aí ela veio assim, Diane, vai escolher que dia? Eu falei, nenhum. Por que, Diane? Falei, porque... lembra daquele papel que eu assinei? Lembro. Falei, se eu cair aqui dentro ou fora, eu não tô aqui. Então, automaticamente, não tem ninguém por mim. Sim. Continua sozinha. Continuo sozinha. Então, agora eu vou escolher isso aqui, entendeu? Então, foi nessa hora que eu falei assim, eu posso falar não. Porque na hora que eu coloquei os papel, aí não teve um questionamento, entendeu? Então, eu falei, agora sim, eu não só tenho deveres, eu tenho direitos. Então, deu uma liberdade pra gente. Inclusive, pra ficar dentro da lei, entendeu? Porque o que causa esse trabalho análogo à escravidão é você estar fora da lei. Você não está amparada por nenhum... Por nenhum órgão, por ninguém, lei, né? Por nenhum nenhuma... órgão, por ninguém. Então você é invisível. Aham. Então é um trabalho que ainda é invisibilizado. A gente tá falando de 10 anos da PEC da doméstica, só que apenas 25% da categoria, lembrando que somos a terceira maior categoria de trabalhadores. Terceira maior categoria de trabalhadores
do nosso país, só que nós ainda somos 25% registrados. Qua- 75% continua na informalidade. Quando isso aconteceu, em 2017, que a senhora percebeu que não era ali membro da Foi horrível, família, moço. mas a senhora já estava no MTST, já tinha iniciado a Não. sua militância? Não. Eu entrei no MTST, isso foi em 2013. Aí nós vamos dar um corte. Sim, pra Em adiantar. 2017. Senão eu fico aqui o dia inteiro. Vai o resto do ano, o restinho do ano. Hein, deputado? O Nós restinho do temos ano. 40 anos de conversa, meu É filho. Pra nós que é verdade, preto, é verdade. vai mais aí uns muito 200. Pode deixar. Então, deixa eu te falar, como que aconteceu, Kaique? Eu conheci o MTST, primeiro, foi na fila do leite do governo do estado. Tem o Viva Leite, acho que todo mundo que é da sim. periferia. Eu já peguei muito. Sim. Ai, não é um leite gostoso, Ah, você é pode maravilhoso. fazer... Nossa, Deus, só não pode não ter geradeira, que aí ele estraga. que ele estraga. 3 dias coalhou. Coalha. Coalhou, já é. E ele vinha com pouquinha gordura, né? Não, Mas era não, ótimo. tinha dia que... Eu não sei se era a produção, porque tinha dia que tinha muito... O óleo ficava em cima. É isso que eu tô dizendo. Tinha um óleo. Tinha um negoção, um Cara, cebão, era né? estranho, porque Mas eu gosto- pegava muito na igreja. Eu gosto da nata, eu gosto da natinha. Mas eu não aquela gostava. que era muito óleo. Era amarelo o leite. Sim. Enfim, Mas aquilo lá que alimentava a gente. Mas era o que a gente tinha, né, Sim, deputada? e era uma delícia, não brigava por ele, né? Por ele, Nossa, era 3 ou 4 saquinhos pra cada família. Você não tá entendendo. Fazia Vira e mexe, eu vou em algum fila. lugar que eu vejo, eu pego ainda. Eu gosto do gosto dele. Nossa, eu lembrei agora do saquinho. O saquinho. Como que eu conheci o MTST? Em 2017, vamos lá, veio o golpe da Dilma, Sim. veio tudo. Tem toda aquela movimentação dos patrões chamando a gente pra ir pra Paulista. Porque ali naquele momento ninguém tava entendendo o que tava acontecendo. Porque de um lado eu falava assim, nossa, estão arrancando o direito do trabalhador, lá, lá. E aí tinha aquele negócio de pessoas indo pra Paulista, inclusive chamando outras pessoas pra ir pra Paulista, sem saber o que tava rolando. Né? Porque foi uma desinformação. O que veio? O golpe da Dilma veio com um monte de desinformação. Sim. Que parecia que o mundo tava um caos. Se tinha 5 pessoas aqui conversando, já chegava um repórter, já começava a falar, parecia que tinha 1000. Você entendeu? Que nós acordávamos com a corrupção, nós acordávamos com... Sim. Então, assim, era muita coisa, né? A gente não teve tempo de raciocinar. Então, muita gente, com medo de perder o que conquistou, acabou indo pras ruas. Preciso bater panela. Sim. Eu era uma pessoa que tinha uma consciência. Eu falava assim, não, gente, vou bater panela pra quê, né? Pelo amor de Deus, eu tô tendo direito agora. Vou bater panela pra quê? Vou perder? Né? Vou perder o que eu conquistei? Uhum. Não é assim, né, gente? Vamos continuar aqui. Então, assim, eu também fui uma das pessoas que me chamaram pra ir bater panela, tá? Minha patroa. Eu falei, não vou. Porque eu não ia na Paulista, eu não conhecia a Paulista. Então, por que eu iria bater panela na Paulista? Sim. Se eu nunca tinha ido lá com os meus filhos, curtindo. Então não tem por que eu ir, entendeu? Porque eu chegar em casa eu via que nem aquele salário que eu ganhava dava pra alguma coisa. Mas olhando hoje, a gente tem que olhar outro viés. Ainda, quem não deixa essas mulheres como eu morrer de fome, ainda são os patrões. O Estado não se responsabiliza por nossas vidas. Não é suficiente, né? Não é o suficiente. Então, nós temos que depender de patrões que são legais pra olhar pra nós e falar assim, ah, não, você tem o direito, sabia? Vamos correr atrás da tua aposentadoria, você pode fazer isso, fazer... Conheço muita gente que faz isso, que ajuda muito. Só que quantas de nós, né, somos mais de 70% que não tá legalizadas, não pagamos nenhuma previdência por fora, não sabemos nossos direitos, porque direito tem. Agora, onde que a gente vai procurar isso, entendeu? Se é um trabalho ainda invisibilizado, né? A gente teve um boom Sim. lá em 2013, quando vem a PEC das domésticas. Passou isso, foi amortecendo novamente, porque não teve um grande investimento na nossa pauta. Não teve cartilhas, não teve investimento em sindicato, nem nos movimentos, nem na periferia. Na verdade, a periferia ela acabou se adormecendo novamente. Vamos lá, em 2017 eu conheci o MTST, na fila do leite do governo do estado, aquele lá, o leite. Isso. O nosso leite. Incrível. Salvou muita gente. Salvou, porque eu comecei a ver essa fila crescendo muito. Meu filho fez 7 anos, o Gustavo. Então, ele perdeu o leite, que tem um limite. Você chegou do 0 aos 7, você recebe. 7 anos de idade, a criança. Você só vai pegar de novo quando tiver idoso. Então, você tem que rezar pra você estar vivo, fazer vários malabarismos. Você tá vivo, chegar idoso pra pegar o litro de leite, entendeu? O que aconteceu lá em 2017? Eu vi a fila do leite aumentando. Então, assim, se tinha 10 pessoas ali pra pegar a sobra do leite, porque tem o pessoal que tem a carteirinha, então essa pessoa já vai lá, já pega seus 2 litros de leite, né? Isso, é. Você sabe muito bem como é. 2 litros de leite. E aí, quem tá em casa sabe disso, né? 2 litros de leite e olha lá, né? E é isso. Que é o que tá garantido. Aquela pessoa que tá na fila, ela tá esperando a sobra. A sobra. Então você vai o quê? Chega às 7 da manhã. A maioria do lugar que entrega o leite
Era a parte da manhã. Então você chega às 7 horas da manhã pra quem tem a carteirinha. Quem não tem a carteirinha tem que ficar esperando ali. Porque 9 horas acaba os que tem a carteirinha. Então o que sobrou de leite vai entregar na fila pra quem tá ali esperando. Você fica ali 2 horas, filho. Você fica 2 horas ali e muitas vezes você vai sair sem nenhum litro de leite. Você vai sair dali sem nada. Você vai ficar ali 2 horas parado, em pé, num canto, sem receber nada. Então, assim, vai sair como nosso entrou. tempo vale alguma coisa? Você percebeu que o tempo do trabalho não vale nada? Nós podemos ficar 2 horas dentro do ônibus. Nós podemos ficar trabalhando a vida inteira sem ter direito a nada. Nós podemos ficar 2 horas na fila do leite. Nós podemos ficar 3 horas na fila do posto de saúde. Nós podemos ficar... Pagar pela tarifa. Nós podemos pagar pela tarifa. Tudo. Nós não temos direitos, entendeu? Nosso tempo, pra eles, não vale nada. Então, quando eu olho pra aquela fila, eu começo a conversar com o pessoal, que eu questionava. Falei, tá vendo, gente? Você perceberam que agora, depois do golpe da Dilma, aumentou essa fila do leite? Né? Eu comecei a falar com as pessoas. Então, as pessoas ficavam falando comigo. Tô vindo aqui, porque sabe por que você tá vindo, né? O que tá acontecendo? Que eu queria entender esse fenômeno que estava acontecendo. Então eu perguntava. E as pessoas começavam a falar, muito idoso, muita criança naquela fila do leite. Então, beleza. E aí foi quando a moça que ajudava, que era voluntária, ela ajudava, a dona Helena. Ela ajudava a entregar o leite. Ela via eu conversando com todo mundo. E aí ela me chamou pra ocupação. Ela falou, Ediane, você conversa com muita gente. Porque eu falava pra ela. Nisso aí era o momento também da gente conversar. Então eu falava assim, que eu morava no fundo da casa da minha sogra. Então naquela época não era fácil. Porque você imagina, né? Morar na casa da sogra já é difícil. Na casa da ex-sogra... Aí, mais complicado. Por mais que ela seja muito boa comigo. Mas não é um lugar... Onde que era que a senhora morava nessa época? No fundo da Mas casa em da qual minha bairro? ex-sogra. No sítio dos Vianas. ABC, Santo André. ABC. Santo André. Divisão. Quer saber o que é periferia? De fato, mora na divisa. Porque na divisa, um joga pro outro. Então ninguém é responsável por você, entendeu? Então, não, você acha que é de Santo André? Não, é de São Bernardo. Então, é um território dividido. Mas, deputada, como tu foi virar coordenadora do maior movimento, Na fila né? do leite, Na fila do leite. Eu conheci na fila do leite. Beleza. Quando falou do MTST, você imagina, no bairro que eu criei todos meus filhos, você imagina, 22 anos morando no mesmo canto, sabe? Um lugar que você chega ali, você fica e foi. E aí eu via surgir em 2012, foi assim que eu tinha me separado, eu via surgir, teve uma ocupação. Eu não sabia, porque em Santo André tinha esse negócio, sabe, de CDHU, sei o quê? Sim. Então, eu não sabia bem o que era. E aí eu passava por lá, só que eu nunca entrei na ocupação, não sabia. Porque o pessoal tem medo, né? Fala assim, o que tá acontecendo? Você não sabe o que é, então você acaba ficando com medo. Nunca tinha entrado. Dali a pouco, você imagina, em 2017, quem diria, a gente estava construindo esses prédios, estava na fase de acabamento. A dona Helena, da Fila do Leite, que ajudava, a voluntária, ela falou daqueles prédios. Quando ela me chamou, ela falou assim, tá vendo aqueles prédios? Eu vou morar lá. Ali é o MTST, Movimento de Trabalhadores Sem Teto. Que você olhar, parecia que era uma grande construtora, parecia que era tudo empreendimento. Mas 16 andares, 17 andares, elevador, você sabe o que é isso? Tipo, você sabe o que a gente tá agora, né? Então... Só que esse não foi ocupado pelo Mas estamos aqui. Estamos aqui. É tipo isso aqui. Isso importa. É um negócio chique, chiquerésimo. Então, e aí ela começou a contar essa história. Ela falou, como você não tem casa, e eu vejo que você conversa com tanta gente, lá você vai ter tua casa e vai fazer um monte de amigos. Eu falei, ótimo. Eu não queria saber de mais nada. Eu falei, quero ir embora. E aí ela explicou tudo bonitinho, e aí eu fui pra ocupação. Chegando lá, depois de 7 dias, eu virei coordenadora. 7 dias? 7 dias. Kaique, 7 dias? 7 dias. É por isso que essa mulher tá na Lesp hoje, gente. Depois de 7 dias. Pô, eu jogo bola não sei quantos anos, nunca fui capitão de nada. A mulher, não sei... Não é. Pô, 7 dias já é coordenadora, nasceu com o negócio, 7 né? dias eu virei coordenadora. Por quê? Cheguei na ocupação, eu cheguei primeiro assim... Eu falei, nossa, agora eu vou ter minha casa. Porque era na área verde de São Bernardo do Campo. Sim. Você imagina, aquela área que todo preto olha e fala, Meu Deus. É aqui que eu quero morar. Eu não vou mais subir o morro, gente. Não vou mais viver longe de tudo. Tem um ponto de ônibus próximo. Olha, que incrível. Sim. Tem as fábricas aqui do lado. Então, eu imaginei aquele universo ali. Então, chegando lá, na primeira noite, eu fiz minha barraquinha, o barraquinho 2x2, aquela correria. De manhã, porque a ocupação chegou a mais de 12 mil pessoas. Você imagina? Famílias. 12 mil famílias. Só é a maior ocupação da América Latina. Caramba. Aí você imagina,
Eu era uma delas. E aí eu lá de manhã, tava assim, igual o pessoal me ajudou, igual a organização, quando eu cheguei, me ajudou, que foi a Andréia, que tava de organizadora, uma mulher preta, uma mulher com vó, você imagina, viúva, mãe de 5 filhos, e ela que coordenava a ocupação. Ela e mais uma equipe. Mas ela que falava. E aí, só quando você começa a ver a mulher preta falando, você fala assim, cara, é possível. Falando pra multidão, falando, é possível. Eu tô no lugar certo. Sim. Então, e vendo as pessoas. Então, eu comecei a ajudar as pessoas, falando, ó, a barraquinha é 2x2, corre, corre, corre. O barraquinha é 2x2. Então, a minha vida era assim, por que que eu virei coordenador? Eu queria aprender mais. Porque o que eu passei durante os 7 dias foi o que me ensinaram. Aí eu falei, se eu virar coordenadora, eu vou aprender mais pra passar mais coisa. Certo? Então, eu virei coordenadora nessa curiosidade de ensinar cada vez mais. Porque o meu dia inteiro era correndo, tanto que eu não fiz meu barraco. Minha vida foi ajudar os outros a fazer os barracos dele, pra que a ocupação enchesse. E morando ainda na ex-sogra? Morando lá também. E você não é obrigado a morar na ocupação. Tá bom. Você não é obrigado, sabe? Tá bom. Porque as pessoas imaginam que o sem teto é só quem tá em situação de rua. Não. Tem pessoas que não tem pra onde ir, tem pessoas que não, que mantém sua vida trabalhando, não sei o quê, mas participa da ocupação, né, no dia a dia. Participa de outras maneiras, né? Não, vamos lá, faz um barraquinho. Mas a senhora passou a morar nessa ocupação? Não, eu vim morar na ocupação, ó. Isso foi na Povo Sem Medo de São Bernardo do Campo, em 2017. Povo Sem Medo, 12 mil famílias. Ó, dia 3 de setembro de 2017. Aí você imagina, eu não fiz minha barraquinha ali, mas eu vivia a ocupação. Cara, você não tá entendendo. Você imagina, nós estamos aqui há 1 hora conversando. Nós estamos aqui, daqui a pouco a gente tá bebendo uma cachaça em algum canto. Então, você imagina eu, ali com mais de 12 mil pessoas. Então, assim, cara, minha vida era correr pra lá e pra cá e ajudar o povo. Então, eu comecei a ser muito conhecida, porque a pessoa achava que eu era da organização. A pessoa fala, deve ser da organização, né? Sim. Porque ela ensina a gente do jeitinho certo, deve ser da organização. Então, não. Na verdade, eu tava ali, quando a André levantou a coordenação, eu fui a primeira, gritava, assim, debaixo do pé de árvore. Eu quero. Então eu virei coordenadora, então eu pude ajudar as pessoas. Porque isso é ocupação, gente. A pessoa tem uma visão tão retrógrada. Porque a imagem que se tem do sem teto parece que é só aquele que tá em situação de rua. Ali é a extrema vulnerabilidade, né? Você imagina que um jovem que paga aluguel, ele é sem teto. Sim. Porque se ele não paga o aluguel dele, ele vai pra onde? Se não tem trabalho, ele vai pra onde? Então você começa a entender que moradia é um direito. Então quem paga aluguel, quem mora numa área que não é regularizada também é sem teto, né? Então a gente tá falando daqueles jovens, da maioria dos casais que moram no fundo da casa da sogra, que nem eu. Sim. Ou da sogra. Você não tem casa, você é sem teto. Então você tem que entender que você começa a mudar o olhar. O centro de São Paulo, quem mora aqui, a maioria, não é dono das casas. São aluguéis. São pessoas que pagam aluguéis. Se você não tem como pagar esse aluguel, que tá cada vez mais caro, inclusive, você volta pra onde? Pra onde você vai? Vai pras bordas, né? Ou pra situação de rua. Pra situação de rua. A gente tá falando desse canto, né? Que as pessoas têm que entender quem é o sem teto. Porque existe uma visão de que ser sem teto é só aquele que não tem, de fato, onde morar. Não, isso daí é a pessoa que está em extrema vulnerabilidade. Sim. Ô, deputada, e tem uma outra questão também, assim, que a gente... é importante trazer aqui, já pra ir adiantando o papo, numa ocupação, a gente não fala só de quem não tem moradia ou quem tá em extrema vulnerabilidade. A gente fala de outras questões também. A gente fala de saúde, a gente fala lógico, de moradia, mas de educação. São outras pautas que são abordadas dentro de uma ocupação, ainda mais uma ocupação como essa, que é Povo Sem Medo, né? Essa de 12 mil famílias. Foi a primeira, isso. Essa primeira que a senhora foi coordenadora. Mas a senhora, a gente vê outras figuras aí falando em nome de ocupações também, enfim. Mas que talvez não tenham tido esse repertório que a senhora teve, que veio das ruas, que veio das famílias, que veio desse pé de árvore que a senhora falou, né? Olha, eu quero ser com 7 dias coordenadora. De que maneira isso foi importante para essa construção da Ediane coordenadora, né? Esse lugar de onde a senhora veio. Como que isso foi importante para construir essa tua persona, digamos assim? Lembra que eu ficava questionando o pessoal, cutucando o pessoal da fila do leite? Sim. Então no ônibus eu também cutucava. Falava, gente, por que o transporte é público e a gente tem que pagar? Por que não sei o quê? Então eu já venho no processo. Lembra que lá no início eu falo que eu conversava com as pessoas? Tipo assim, as meninas do prédio que trabalhavam lá também vinham conversar comigo. Então eu falava com o porteiro, eu falava com isso aqui. Então já existia isso. Então chegando lá eu via assim, caramba. Só que essas pessoas, a maioria, tinha medo. Então eu ouvia muito que assim, já é desse jeito, Ediane. Sempre foi desse jeito. Minha avó falava que era desse jeito. Que eu questionava, tipo assim, isso aqui é desse jeito mesmo? Ah, não, minha avó já contava, minha mãe, é desse jeito sim, Ediane. Sempre foi assim. Então, chegando no MTST, eu vi que as pessoas, que assim como eu, que tava indignado e querendo mais resolver as coisas, eu achei um monte de pessoas, você imagina? Eu achei um monte de pessoas que nem eu.
Então, assim, ali é o último passo. Pra você chegar na ocupação, o último, você já tentou de tudo. Ninguém vai pra ocupação porque acha legal, porque acha bonito morar no barraco de lona. A pessoa vai por uma necessidade. Então, chegando ali, eu comecei a fazer amigos. Então, eu corria mais na ocupação, então todo mundo só me via correndo. Pra lá e pra cá. Tanto que eu era um leãozinho, né? O pessoal falava que a ocupação era meio assim de cima. Então, o pessoal ficava assim, ai, de lá embaixo. Então, era aquela bagaceira. Você imagina? A minha vida era correndo pra lá e pra... Então, eu virei uma criança. Eu pertenci novamente. A senhora era feliz lá? Eu encontrei alguém, pessoas como eu. A senhora era feliz lá? Muito, 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 muito. Eu encontrei gente. Eu falei, e eu olhava pro pessoal e falava, onde vocês estavam? Onde vocês estavam? Porque era tão novo pra mim, porque você começa a pertencer. Quem nasce em São Paulo não sabe o que é isso. Mas quem vem do Nordeste, quem vem de outro lugar, de cidade pequena, de interior, cara, você pertence à cidade. Pode ter 5 mil habitantes, você conhece as pessoas te conhecem. Você não vai cair na rua, você não vai morrer, ninguém vai saber quem é você. Sim. São Paulo faz com que a gente distancie. Então, quando eu cheguei na ocupação, eu falei assim, cara, eu tenho pessoas. Eu não tô mais aqui só. Então eu encontrei pessoas como eu, sabe? Por isso que eu falo do quilombo, né? Se é quilombo, é pertencer ao espaço. As pessoas te conhecem, né? E você luta por aquele território. Porque você sabe quem são as pessoas que você tá lutando. Sim. Então o MTST me trouxe a vida novamente. Eu vi que eu não ia ficar gritando o resto da minha vida aqui em vão. Né? Então eu consegui achar... Eu via pessoas que falavam assim, onde vocês estavam? Onde que vocês estavam? Então minha agonia era essa. Por isso que eu era essa criança. Eu só queria abraço, só queria abraçar. E eu era coordenadora, uma das mais engraçadas. Que a pessoa falava, não, eu acho que é legal ter uma horta aqui. Eu falei, vamos fazer. Abraçava tudo que era de ideia, né? Você acha que é legal ter uma horta? Então vamos fazer aqui, gente. Eu acho que é legal, não sei o quê. Vamos! Sim, então, sim, eu só... Que liderar isso. Liderar é você fazer com que cada um traga seu conhecimento e que possa se organizar também ali. Sim, sim. Suas ideias valem muito. Não à toa, né? Se tornou uma grande líder, né, na Lesp. Mas você ia perguntar alguma coisa, cara? Não, A minha cara, onde vocês estavam? Onde vocês estavam? É incrível, foi uma sensação incrível. A senhora começou a ter esse papel de coordenação em 2017. E já em 2018 teve a tragédia no Largo do Paissandu, do prédio que desabou. Óbvio que nós ouvimos daquele prédio, gente. Isso, quero saber quais foram os impactos e como isso influenciou até para chegar nas pessoas que precisam de um teto, mas imagino que elas passaram a ter mais resistência aos movimentos por causa desse caso, dessa tragédia, não? Gente, sabe o que eu acho, Kaique? Tudo que vier falando de sem teto, porque existe um processo que é de criminalizar os movimentos sociais. Se você vê bem, o Bolsonaro começou numa pegada de falar, vamos acabar com os vermelhinhos, vamos acabar com o MST, tudo que tava rolando a CPI do MST em Brasília, né? Então a gente tá falando de uma tentativa de criminalizar os movimentos sociais. Então tudo que vier de ruim, eles vão colocar pra alguém. Tanto que naquela época, eu tava na Marielle Franco, ocupação Marielle Franco. No Grajaú, né? No Grajaú. Na quebrada. E aí chegou muita mesmo. gente, inclusive, do prédio. E a gente abrigou na ocupação. A gente abrigou essas pessoas. Então a gente tá falando desse lugar. Porque o pessoal fala, é do MTST? Não, gente. Não só tem o MTST, movimento de moradia. Tem vários movimentos. Então é necessário falar desses movimentos. Porque eles tentavam criminalizar a gente. Porque naquela época o Guilherme também se colocou na disputa. Guilherme, gente, só pra Guilherme contextualizar, Boulos. Guilherme Boulos, tá? Futuro prefeito de São Paulo, tá? Então a gente tá falando desse lugar. Porque eles vão tentar nos criminalizar o tempo inteiro, gente. Então é natural, por exemplo, não, foi algum preto que matou alguém. Pronto, todos os pretos vão ser criminalizados. A gente tá falando desse canto. Então nós tínhamos mais que falar, gente, não somos nós. Inclusive tem pessoas que vieram do incêndio aqui para as ocupações. A gente abrigou em várias ocupações. Ali eu já estava na Marielle Franco. Na Marielle Franco, lá no Grajaú, eu já estava pelo setor de arte, de cultura e comunicação. Então, atuei em alguns setores do MTST. Tanto organização, aí eu estava no setor de comunicação, porque a pessoa acha que tudo é só a mesma coisa. Cara, dentro do MTST é um universo. Nós temos comunicação, comunicadores. Nós temos setor de arte e cultura. Nós temos horta, pessoas que fazem horta no território. Você imagina cada bairro aqui de São Paulo com uma horta urbana? As pessoas podendo plantar, podendo colher essas coisas. A gente tá falando de vários lugares. A gente tá falando do núcleo de tecnologia. A gente tem uma plataforma que não cobra nada de ninguém, que é o contrato de quem luta.
que eu acredito nessas plataformas que não exploram o trabalhador. Quando a gente fala da uberização, a gente fala também num processo de exploração, né? Claro. É igual o cara ficar lá 1 hora dentro do carro, a corrida dá R$200, só que ele pega... Uhum. Aquela ideia de você ser o seu patrão, né? Aquela ideia ali já caiu por terra, né? Todo mundo já entendeu que não funciona muito bem. Então, essa plataforma do contrato Quem Luta, depois vocês pesquisam. Vocês pesquisam quem tá em casa, tá, gente? É uma plataforma que você não cobra nada. A função a plataforma, ela só junta o funcionário de quem tá procurando emprego, entendeu? Você uma oferta e plataforma demanda, online? Como que é? Ela é online. É um site. É o site. Você entra no site, aí tem gente Isso. querendo empregar e gente querendo emprego. Isso é um aplicativo. Ah, é um Contrato aplicativo. Quem Luta, Boa, né? boa. Tá. Porque vai falar assim, ó, por exemplo. Ah, não, o Kaique mora... Você mora onde? Agora é Barueri. Vamos lá, o Kaique mora em Barueri, mas tem alguém ali que tá precisando do Kaique. Você faz o quê? Comunicador? Eu sou jornalista. Tá. Vamos lá, tem um canto aqui que tá precisando, que é ali na área de Barueri, muito próximo, que tá precisando de um jornalista. Vai juntar. Tem Kaique, mas tem mais... Vai juntar e você vai fazer a entrevista. A função é apenas linkar, juntar você de quem tá precisando do seu trabalho. Uhum. E você vai negociar com a pessoa. Não é a plataforma que vai falar assim, eu vou pegar X do Kaique e ponto, que fui eu que fiz essa ponte, né? Então, a plataforma Contrato Quem Luta é incrível. Na verdade, pesquisem. Essa plataforma foi criada pelo MTST. Sim, Eu ia pelo perguntar núcleo isso. de tecnologia do MTST. Legal. Então, Legal. gente, ó, rapaziada, pra você que não sabe, ou pra vocês que têm dúvida sobre o que é o MTST, é isso, tá? É um movimento super completo, não fala só de ocupação, fala de outras fitas, né? Você imagina tudo. Médicos. Vamos imaginar médicos? Tem um processo que é de brigadistas. Pessoas que estão indignadas, insatisfeitas, ou que querem ajudar com o seu trabalho. Médicos, enfermeiras, tem o setor da saúde, entendeu? Tá. MTST. Então, esse setor, ele vai fazer o quê? Ele vai nas ocupações, ou vai em algumas comunidades que são acompanhadas por nós, e eles vão fazer o quê? Muitas vezes a pessoa tá lá com o exame. Tá lá guardando aquele exame, essa pessoa não sabe nem onde procurar, nem pra onde ir. A pessoa só vai chegar lá, esses médicos, e vai falar assim, olha, dona Maria, você pode ir em tal canto, que esse lugar aqui vai atender a senhora. É facilitar o nosso trabalho, sabe? Facilitar, porque a nossa vida é assim, às vezes você cansa, e às vezes vários de nós nem procuram mais o médico, porque assim, se eu vou ali, o negócio é lá na UPA, aí eu vou lá na Santa Casa, aí joga, você fala, não é aqui, aí você vai... Gente, você cansa. Sim, sim. Nós queremos facilitar nossas vidas, não temos dinheiro pra estar pagando passagem. E os lugares não são próximos, porque a gente tá falando de pessoas que moram na periferia, que não têm acesso, e que pra tudo é 2 ônibus. No mínimo, né? No mínimo. Ou ia dar 10 minutos, meia hora de a pé. Ô, gente, ó, a gente tá recebendo aqui uma deputada estadual. Então, a gente não pode sair dessa conversa sem sem debater com ela, sem discutir com ela sobre política, né? Sobre o que ela faz lá na Lesp. Então, dona Ediane Maria, vamos mudar aqui essa pauta pra Lesp. E eu queria te perguntar, e pra quem não sabe, pra quem pegou pela metade... Não é qualquer deputado estadual. Exato, né? não é qualquer deputado estadual. É a primeira empregada doméstica a ocupar uma cadeira na Lesp, aqui de São Paulo, né? Que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. E aí eu queria te perguntar, dona Ediane Maria, nossa querida deputada, o que isso representa pra você? Além dessa gripe toda. Bom, gente, eu sempre volto. Porque pra nós a gente nunca teve tempo de pensar muito, né? Sim. A gente só vai fazendo as coisas. Tá na Assembleia hoje, nesse lugar que eu tô ocupando, é um lugar, primeiro, é pra além da representatividade. Né? Quando a gente se enxerga, nós estávamos até falando antes de começar aqui o podcast, a gente tá falando, a gente não aprendeu a se ver nas imagens, a gente não conseguiu, tal. A gente é muito crítico. Então chegar na Assembleia é igual quando a Dilma fez a PEC das domésticas, sabe? Sancionou. Que a senhora fala assim, é possível. Você tem noção, quando eu cheguei na Assembleia, muita gente tava me esperando, os funcionários da casa. Imagino. Porque e até hoje eles falam assim, tem alguém que nem nós. Porque as pessoas se vê, sabe? A gente começa a melhorar a autoestima do nosso povo quando a gente começa a se ver. Sim. A gente mudou. A gente mudou o cenário da política, literalmente. E sabe, só Minha garganta tá coçando. Fica tranquilo. Só um parênteses. Ainda tem? Não, acabou. Acabou. Ainda... Só um parênteses nisso que a senhora mas tá eu acho que falando. vai dar pra fazer. Dá. Vai? Só um parênteses nisso que a senhora tá falando. O Visão do Corre é isso, né? Assim, é
MesaCast, um podcast, enfim, que a gente criou, idealizou pra isso, pra gente sentir representatividade, né, Kaique? O Terra tem muito disso, né? O Terra tem essa ideia de trabalhar a diversidade, trabalhar a inclusão, trabalhar pautas que representem a gente que veio da quebrada, né? Então, pô, ter a senhora aqui pra gente é uma grande alegria, né? Você. Tá bom. Ter você aqui é uma grande alegria pra gente. Então, o que a galera sentiu lá na Lesp quando a senhora chegou, e eu sei que a senhora fez um café da manhã pra galera lá. Olha, já cheguei, já chegando. Chegou Café chegando. Conta aí Como é que foi esse café da manhã. Olha, como que foi? Chegar na Lesp foi um momento histórico pra nós, né? É só imaginar que nesses últimos... Na 21ª legislatura, a gente teve o quê? 7 pessoas negras que passou? 7 mulheres negras que passou? 7, né? A gente tem mandatos coletivos, né, hoje. Então a gente tá falando de um lugar ainda inacessível pra gente, né? Então, quando a gente começa a ver que... eu vi a Alessi. Eu era a pessoa que ia muito, 2018 é muito. Eu vi a Alessi, entendeu? Por um bom tempo, inclusive. Por um bom tempo, né? Então eu ficava vendo... Assim, você imagina, é um lugar que por si só já é adoecedor. É um lugar de muita luta, ali é luta, constantemente. Então tá ali dentro, você olhar e chegar assim, cara, tem pessoas que nem eu. Então as pessoas se veem e veem que é possível. Porque muita gente, pessoal fala, nossa, como você fez pra chegar até aqui? Como que... Porque existem essas dúvidas. Sim. Eu sou uma criança normal, vendo da periferia... Só que questionando muitas coisas, né? Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. E São Paulo, ele não me endureceu ao ponto de não ser sensível. Então, como que eu tive que me virar? Não tinha um pai, não tinha uma mãe, não tinha ninguém aqui me ajudando. Não tinha um irmão, não tinha nada. Eu tinha eu. E tinha as pessoas que eu ia conhecendo ao longo do tempo. Por isso que eu falo, assim, onde eu tô, eu faço amizade. Onde eu tô, conversa. Você vai me ver lá conversando com todo mundo. Você vai chegar na Assembleia, eu vou estar lá brincando com um, brinco com o outro. Porque as pessoas começaram a ver assim, cara, tem alguém que nem eu. Porque as pessoas têm dúvida que existe um distanciamento do político das pessoas. Claro. Tanto que tem um regimento interno novo. Sim. Né? O regimento interno novo fica assim, você não pode só abraça a pessoa se a pessoa deixar. Porque eu sou aquela que abraça todo mundo. Eu cheguei ali, a mudança foi tão grande, porque as pessoas falaram assim, Ediane, tinha um susto, né? Porque a pessoa tem uma primeira empregada doméstica aqui dentro, e agora ela fez um café da manhã pro pessoal, e porque o povo nunca tinha feito um café pra eles. Você sabe o que é isso? Um deputado chamar eles e falar assim, gente, é o seguinte, vocês estão aqui, quem limpa o gabinete? Ah, vocês. Quem mantém isso aqui tudo limpo? São vocês. Se nós tivéssemos que parar nosso trabalho pra limpar o gabinete, a gente perdeu um bom tempo, né? Sim. E também ia deixar as pessoas sem trabalho. Então, o mínimo é você reconhecer essas pessoas, pra mim falar um oi. Você quer tomar uma água? Vocês estão bem? É o mínimo. Acho que qualquer ser humano é assim, né? Eu não vejo muita diferença. Mas ali foi uma diferença muito grande. Então as pessoas começaram a se assustar. Então, tipo assim, passava alguém que ela virou meio que uma rota. Então meu gabinete virou uma rota, né? Então todo mundo ia e faz... Então o pessoal falava, Diane, ó, fulano de tal passou no gabinete, eu perguntei se queria uma água, perguntei se queria tomar um café, perguntei se estava bem, se queria sentar. Então você vê que começa a humanizar o espaço. Isso com pequenos gestos, pequenas coisas. Ó, Muita gente... Não, deixa eu falar um negócio rapidinho, fale, pra não esquecer. Muita gente começou, muitos deputados começaram a falar assim, minha mãe era empregada doméstica. Minha mãe veio do Pernambuco. Meu pai era pedreiro. Falei, que bom. Olha, sabe por que criou bom? um efeito, né? Um efeito... Deu um efeito. Eu vi, inclusive, o presidente da casa levar a empregada doméstica dele. No dia que ele foi receber foi se empossar. Pra ser presidente da casa. Então a gente tá falando de vários lugares. A gente conseguiu... Agora, o que de fato vão fazer de políticas sociais e trabalhistas? Aí é outro caso. Não é só chegar ali e falar assim, olha, minha mãe é empregada doméstica, mas eu vou fazer nada pra ela empregada doméstica? Então assim, desculpa aí, é só uma falácia. Sim. Né? Então nós queremos a concretização e os direitos garantidos dessas mulheres. Sim. Porque existem várias secretarias que inclusive tem muito investimento e que dá pra fazer uma política de fato social a partir também da vivência de cada uma. Sim. Então vai muito do querer, do interesse também, né? Então chegar ali foi uma mudança. E também, além do café da manhã que a gente fez, não só eu, mas a minha equipe inteira, né, que todo mundo pensou, né? A minha função é levar alguma ideia, se você traz alguma ideia pra mim, eu falo, vamos pensar nisso, vamos trabalhar junto. Tudo é coletivo. Então, lancei também a Frente Parlamentar do Trabalho Doméstico e Cuidados. Que foi uma renovação, inclusive, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil, não tinha.
Era isso que a gente ia falar, né? Porque a gente já tá chegando nos finalmente aqui, porque sua água acabou, a minha também, né? Isso vai ficar até amanhã. Vai ficar até amanhã. Mas acho que é isso, né, Kaique? Acho que é importante isso. a gente não sair desse papo aqui com a deputada sem falar das frentes parlamentares dela. Né? Falar, querer saber efetivamente o que tem sido feito e o que vai ser feito aí no período curto nas duas frentes parlamentares que a senhora coordena, que uma é de habitação, né? Que é a sua atuação de militância, seu ativismo, e a outra dos trabalhos domésticos, das empregadas domésticas. O que a gente vai ter aí no... Olha, a gente, além de tudo isso, nós lançamos o nosso PL pelo Tarcísio, que é o nosso PL 584 de 2023, que é o PL da Casa da Doméstica, né? Que cria-se um centro de referência para as trabalhadoras domésticas. E é muito triste saber que foi sancionado, que foi vetado pelo Tarcísio. Né? Ele poderia ter vetado algumas partes que ele achava que não era legal, mas vetar total um PL, sendo que estava incrível. E que a secretaria, a gente estava tendo toda uma negociação com todas as secretarias que vão estar incluídas no PL e que teriam, o nosso projeto que tenha paridade. Paridade entre negros, entre o Estado e entre a sociedade civil, sindicatos e movimentos. A gente está falando dele tentar barrar, inclusive, uma organização das mulheres. A gente está falando que mais de 80%, mais de 90%, né, da categoria é constituído por mulheres, mais de 65% é de mulheres negras. Então, eles vão meio que barrando. Por isso que eu falo, se é para governar, vamos governar para todos. É isso, né? Qual que é o projeto que é bom? O que vai garantir direito? O que nós podemos fazer? Independente de bandeira de partido, gente. Sim. É independente de bandeira de partido. O que é bom, o que vai mudar de fato as coisas, né? Então, a nossa frente parlamentar, ela constrói políticas. Porque o que é a frente parlamentar? Ela junta pessoas que atuam nesse tema. Então, a Secretaria de Cuidados, por exemplo, teve reunião com a gente. Que é a Secretaria Nacional de Cuidados teve reunião com a gente. Então, você começa a organizar pautas. Os movimentos negros também começaram a atuar com a gente nas nossas frentes. Por quê? Você começa essas pessoas começam a construir. A frente parlamentar é para dar voz e organização dentro da Assembleia para os movimentos que já estão atuando fora. Então, você pega essas lideranças e organiza dentro da Assembleia. Então, nós vamos pensar política e construir PLs e tudo a partir do que eles trazem de vivência. Tá. Né? Então, essa é a função da frente parlamentar. E organizar o povo lá dentro, a sociedade civil, para pensar o que nós temos de cuidado, de trabalho de cuidado. O que nós podemos criar a partir dali. Né? O que nós podemos pensar de emendas também para fomentar o trabalho de cuidados. E a senhora está há 2 anos na Lesp, né? Completou nem completou, né? Não, ainda estou um ano. 6 meses. Então, assim, o que a senhora tem feito lá na Lesp, que é isso que o Kaique estava aqui perguntando, é essas articulações, né? De diferentes frentes e o que a gente pode esperar, né, Kaique? Da deputada Ediane Maria daqui pra frente, né? Que daqui pra frente a gente quer ouvir, quer saber muito ainda dela, né? E trazer aqui de novo, né, Kaique? Pra falar, olha, ela fez isso. Então, a gente quer saber, deputada, o que a gente pode esperar da senhora. Olha, a gente vai ter uma grande briga, viu? A gente vai brigar bastante para que o nosso PL, por mais que ele foi vetado, mas ele volta para casa, a gente vai conseguir, vai novamente continuar nossas tramitações, né? Porque a gente não precisa tramitar. Volta para casa novamente, vai ter que passar pelas comissões novamente. Tem todo um processo lá, colégio de líderes, voa para o plenário para depois ir de novo para o governador. A gente vai lutar para que ele seja sancionado. A gente não vai parar por aqui. Então, nossa frente parlamentar ela vai atuar agora com mais reuniões, construindo realmente audiências públicas para que a gente consiga fomentar e trazer esse debate para fora também. Né? Então, agora nesse processo. O que nós fizemos também? Uma renovação, viu? Nosso mandato, nós fizemos quase 50 emendas para Uau. o PPA. Você sabe o que é isso? Ainda não. É uma equipe de jovens que trabalha. PPA são o plano pluro e anual. Tá bom. Então, é todo o investimento que vai para o ano ou para os próximos 4 anos, que é do mandato do Tarcísio, né? Tá. Então, tudo que vai de investimento, ele tem X bilhões ali que existe, né? De grana que você pode gastar. Quanto que vai ser pra saúde? Quanto Sim, que pode ser destinado, um orçamento. Isso. Aí você pode fazer o quê? Suas emendas. Você pode colocar o seguinte, tá, ok, pra saúde, nós não queremos somente um raio-x.
Nós queremos também que tenha um trabalho antes de você chegar no raio-x. Tá. Qual que é? O raio-x é importante, tem que ter? Prevenção. Sim. Mas qual é a prevenção que nós queremos? Isso. Queremos também que as psicólogas negras que já fazem um trabalho, queremos também atuar na saúde mental, nós também queremos ter uma participação maior também nesse, como que vai ser desvendado. Porque todos nós temos uma quantidade que pode ser destinado, mas que tem que estar dentro dessas categorias que já é colocada, que você não pode mexer. Mas o que eu posso mexer? Eu posso colocar qual o tipo de saúde que eu quero. Tá bom. Quero que X vá para um raio-x sim, mas que tanto vá para a saúde mental. Eu quero também fomentar outras políticas. Entendi. Dentro da saúde, ou dentro da educação. Perfeito. Dentro da cultura, né? Então a gente tá agora nessa fase, foi quase 50, viu? Eu falei, gente, aqui já acabou, né? A gente pode mais emendar nada. Eu falei, olha, vocês... Quase 50 Tem pra, gente... pra menos de um ano é muita coisa, né, Caiqueira? Você tá entendendo? É. Foram mais... Eu também tô fazendo gabinete na rua. Então a gente tá levando o gabinete para a periferia. Ó, que legal. Porque as pessoas começam a falar. Porque você tem dúvida do que é um deputado. Sim. Então, gente, é trazer... qual que é a minha função? Minha função é ser o meio, né? Aham. A gente tá ali no meio. Nossa função é ser os olhos da periferia. Qual que é as demandas que a comunidade X precisa? Ah, tá precisando do saneamento básico, tá precisando de água, de esgoto. A gente faz esse ofício e a gente entrega nas secretarias e nas prefeituras. Então as pessoas, quando ele vê um deputado fazendo esse pedido, a gente consegue ser ouvido. Então a gente é a voz do povo e leva o povo para esses espaços. Então é uma coisa interessantíssima. Já inauguramos, já fizemos mais de 50 ofícios, mais de 50 comunidades nos procurou. Então virou também um mandato de muita gente procurando para falar, tô com dúvida sobre essa água aqui, a comunidade X vai ter despejo. Então, eu sofri alguma violência no meu trabalho. Então a gente é um gabinete, meu filho, que É pulsante, né? É pulsante. Ô, deputado, acho que é isso, né? A importância de ter uma pessoa nossa, né? Uma pessoa que veio da quebrada, da periferia, empregada doméstica, numa posição tão importante como deputado estadual. Acho que é isso, né? É transformar aquele ambiente num lugar propício para trazer demandas que venham da comunidade, do povo mesmo, né, Kaique? Acho que é isso. Isso na Comissão de Segurança Pública, não sei se vocês sabem, né? Sou a única mulher membro da Comissão de Segurança Pública. E eu sempre falo, sou a única que não sou sargento, não sou coronel, eu sou Ediane Maria. Que já é uma quebra, né? Que já é uma quebra, né? Então a gente faz... desafio. que é muito triste, né? A segurança pública não atua pra salvar nossas vidas. Olha que impressionante. Nossas vidas pretas, né? Nossas vidas pretas. Pretas, né? Mas você concorda que nenhuma classe social hoje se sente segura com a presença da polícia? A segurança pública, ela falhou quando ela não nos dá nenhum tipo de segurança. Quando a gente não se sente seguro, independente do lugar que a gente esteja. Concordo. Né? Lógico, nós pretos é 1000 vezes pior, né? A gente é o corpo que é marcado pra morrer. Seguro ninguém se sente, mas quem morre é só... Só a maioria é preto. É isso. Mas a gente tem a senhora lá. Pra sim, brigar, a gente né? tá brigando bastante. Pra balançar seu black lá e falar, estamos aqui sim, né, Kaique? E pra chorar e pra sorrir. Com certeza. Caiqueira, Kaiqueira, a felicidade que a gente tá, né? De estar ocupando aquele lugar. Tanto tempo, né? É verdade. Tanto tempo. É verdade. A carinha dele. É que eu acho que a carinha dele é de esperança. Tô feliz. Eu tô muito feliz também com vocês. E animado. Ô, deputada, acho que a gente chegou no final, né, Kaique? Você ainda tinha mais alguma coisa pra fazer? Não, é isso. Não, esgotamos, Chegamos. né? Eu adorei de verdade. Por mim, a gente ficava aqui mais 1h30 falando, né? Eu acho que quem vai assistir isso aqui também vai adorar, né? A sua energia, seu astral pra cima. Acho que a gente precisa de pessoas como a senhora lá na Lesp. Não só na Lesp, mas na vida, né? Na vida. E aí eu queria dizer que o Terra e esse lugar aqui tá de portas abertas pra senhora, pra quando a senhora quiser. Então chore, porque esse é o lugar. Esse é o lugar de chorar, esse é o lugar de falar, esse é o lugar de trazer essas histórias. E a nossa proposta com esse projeto é isso, né? É mostrar pras pessoas que a quebrada tem potência, né? Que a periferia tem potência e tem gente representando a gente, representando muito bem. E eu queria que a senhora deixasse aí. A senhora falou que tá com um gabinete na rua, tá com uma série de coisas. Se a senhora quiser deixar aí suas redes sociais, seus contatos, onde que a gente encontra, onde que o povo encontra a Ediane Maria e fazer suas considerações finais, esse é o momento, meu amor. Eu quero agradecer por estar aqui e por poder fazer parte também dessa reconstrução da sociedade que eu acredito, né? Eu acho que quando a gente se olha, eu olho sempre e falo assim, caramba, eu nunca imaginei que ia poder um dia falar assim, cara, é possível. É possível a gente ocupar esses espaços, né? Na estatística, eu poderia ser uma que não poderia nem estar viva hoje, né? Falando e construindo e fazendo essa política que está no lugar que eu estou hoje. Então, se eu estou aqui hoje é porque muita gente acreditou. Né? Foram mais de 175 mil pessoas que foram para as urnas e que acreditaram que era possível. Muita gente me olha e imagina assim, Ediane, você já foi candidata a vereadora? Você já foi vereadora? Eu falei, não.
Não, gente, é possível. Eu sempre falei que seria possível e as pessoas verem que realmente quando você acredita e faz com amor, você chega Sim. no coração das pessoas. Né? Porque pra pessoa se levantar de manhã pra ir votar em alguém, tem que ter muita esperança e muita expectativa nessa pessoa. Então, se eu tô ali é porque eu acredito e eu faço essa política coletiva. Gabinete na rua, né? Ouvindo as pessoas. Inclusive, às vezes a pessoa, ele tá bravo com o deputado X que sumiu, que foi lá, que fez campanha e que sumiu. E que aí eu olho e falo assim, mas eu tô aqui. É isso. Né? O importante, se ele vier aqui prometer e não ver, nós estamos aqui. Então as pessoas começam a ver que é possível, inclusive, às vezes, dar bronca nos deputados. Né? Que isso é fundamental. Que as pessoas falam, eu posso falar com ela. Não acredito. Então eu tô no segundo andar da Assembleia. Legal. É no Ibirapuera, é um lugar longe. Você vai ver aquelas estátuas lá dos bandeirantes. Do empurra-empurra. Mas assim, eu vou estar no segundo andar. 254 é o gabinete do povo, é o gabinete popular, é meu gabinete, porque é construído, a gente tem também que se orgulhar de falar, é nosso nome, é nossa cara que tá ali ocupando aqueles espaços. Se você chegar na Assembleia, você fala Lidiane Maria, todo mundo sabe o que é. Legal. Porque eu fiz amizade. Onde eu passo, eu faço uma coisa chamada amizade. E pertencimento, né? Eu entrei ali, eu olho pras pessoas, os meus semelhantes, eu reconheço pelos olhos. Sabe aquele olhar de falar assim, como você tá? Se você puder abraçar as pessoas, tomar um café, o pessoal até acha estranho. Porque as pessoas não são acostumadas com afeto. É um distanciamento, né? Então, Sim. Eu faço uma política com afeto. Eu acredito nas pessoas, no povo. E sempre ouvindo. Eu acho que a gente aprende mais quando a gente ouve. A senhora tem rede social pra deixar? Eu tenho rede social, já esqueceram, né, gente? Meu merchan, né? Gente, pesquisa aí, ó, na internet, no Instagram. Ediane Maria, MTST, tá bom? No TikTok, então como? Ediane Maria MTST, no Twitter também, eu acho que mudou, agora é X, né? Também Ediane Maria MTST. Boa. Só pesquisa, manda um oi pra mim e vai lá tomar um café comigo, tá Fechou. bom? Muito obrigado, deputada. Prazer imenso ter recebido a senhora, ter ouvido as histórias. Muito obrigado mesmo. É isso. Família, ó, então é isso. Esse foi o episódio de hoje do Visão do Corre, que é um programa aqui do Terra, feito pela Quebrada, né, Caiqueira? Pra Quebrada, com pessoas que vieram da Quebrada e agora ganharam o mundo. E você encontra mais no www.terra.com.br, inclusive notícias dessas pessoas. E aproveita pra seguir a gente também nas redes sociais. Certo? É isso. Falou, até a próxima, gente. Tchau, tchau.